Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade onde reconheço. E conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, todo o meu agir, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria, que bênção! A gente está dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica. Vamos pegar lá o índice analítico. Hoje nós damos uma avançada em 3 parágrafos, né? Era para a gente estar falando sobre adoção, para a gente estar falando sobre adoção do desígnio de Deus, parágrafo 1, 52 e 257. Como a gente já passou por esses parágrafos, a gente vai adiante para o segundo, que é Cristo, Filho não adotivo, parágrafo 2673. Então vamos lá, Cristo, Filho não adotivo, quer dizer que Cristo não é uma adoção. Então ele realmente, o Verbo se fez carne, ele habitou no meio de nós. O nosso Senhor Jesus é humano e ele é divino. O Verbo se fez carne. Ele não veio somente, como dizem os irmãos protestantes, né? Que nós somos somente alma, desfazem da humanidade de Jesus para que ele desfazer da humanidade de Maria. Que a gente possa entender isso, bem claro isso. Eles desfazem da humanidade de Jesus porque eles não querem aceitar a divindade de Maria, que Maria é santa, que Maria é a mãe do meu Senhor, que Maria foi preparada, é cheia da graça. Essa divindade que eu falo, irmãos, quando nós nos unimos a Cristo, nós nos unimos à divindade dele. Por isso que sede santo como eu sou santo. Mas não para a gente ser maior que Deus, para ter poder, mandar em todo mundo, faz isso, não. A humanidade, a divindade é a unidade com o amor de Deus. E o amor não é soberbo, não é orgulhoso, não é avarento, não quer ser melhor que ninguém, não quer ser outro Deus, não. Pelo contrário, quer nos apontar para Deus, quer nos mostrar que você unido ao Senhor, você vai fazer milagres, você vai curar, você vai fazer tudo. Depende da tua fé, certo? Tudo que Jesus fazia, curava, ele falava, grande foi a tua fé. Então, querido irmão, diante desse mover, nós vamos ler agora. Na oração, parágrafo 2673. Na oração, o Espírito Santo nos une à pessoa do Filho único, em sua humanidade glorificada. Então, a humanidade de Jesus é glorificada. Então, nós não podemos desfazer da humanidade de Jesus. Então, até a pergunta que eu fiz hoje no nosso começo, né, do Café com Jesus, eu acredito, por exemplo, na humanidade de Jesus, realmente, ou eu desprezo a humanidade de Jesus. Então, quer dizer, se Jesus é Deus, e se ele se une a nós na humanidade, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, a humanidade dele, nós temos que crer que foi elevada, que está lá junto do Pai. Então, nós não podemos deixar aqui dizer, não, você morreu, acabou, você foi ao pó da terra. Não, não foi ao pó da terra. O teu corpo vai ficar, mas vai ressuscitar glorioso na segunda vinda. A primeira é essa que nós estamos vendo no Natal. A segunda, quando ele vir entre as nuvens, ele vai ressuscitar os mortos. E nós vamos levar o nosso corpo glorioso como Jesus levou. Irmão, tudo isso nós vamos ver na palavra agora, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Por ela e nela, nossa oração filial entra em comunhão na igreja com a mãe de Jesus. Então como que nós entramos junto com a igreja de Cristo, onde ele é a cabeça, nós nos unimos nós como filhos adotivos, recebemos Maria como mãe, como nós vimos lá ao pé da cruz, mas em que momento que acontece essa graça, né? Por ela, nossa oração filial em comunhão.
Então, como que nós tivemos comunhão? Vamos pegar a palavra em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Irmãos, interessante aqui. Como nós vamos ver hoje no Evangelho do dia, Zacarias a sua língua ficou presa porque ele duvidou, né? E Maria não, ela falou: como que fará isso? E o outro lá falou: como que... O outro duvidou, Zacarias duvidou, mas tudo isso, irmão, é para a honra e glória de Deus. Tudo Deus sabe o mover e Ele nos previne. Ele cuida de nós para que a gente possa herdar a eternidade, né? A vida eterna. Se eu sou um homem de oração como Zacarias, e Deus vê que algo que eu vou fazer vai acontecer, eu vou perder a minha graça, Ele dá esse pequeno castigo como deu a Zacarias. Prisionou a sua língua para que ela não falasse mais bobeira. Quantas vezes, irmão, nós somos provados, passamos por situações, Deus cuida, permite para que a gente pare com as bobeiras, para que a gente pare com as coisas erradas. Por exemplo, quando você se depara com a morte, quando você se depara com alguém, né, íntimo, entre queridos, ou até você passa por uma provação que você visita lá, né, quase a sua morte, aí você fala: Senhor, por que eu não fiz isso? Por que eu não confessei? Por que eu não me uni? Onde que eu estava com a minha cabeça? Você fala: eu tenho uma segunda chance, eu vou fazer tudo certinho agora. É exatamente isso. Então, quando você é repreendido, quando você tem um momento que você para e conscientiza, presta atenção, irmão. Vamos voltar para nossa reflexão. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, irmãos, pelo poder, pelo mover do Espírito Santo, nos unimos a Cristo, junto com o ventre de Maria, com a humanidade de Maria. Então o sangue que corria no corpo de Jesus, o humano de Jesus, era o sangue de Maria. Onde Jesus tocou na cruz, tudo que é lugar era santo. Você imagina o ventre da nossa mãe, né? Então aí já começa aí, irmãos, o mover de Deus, a sua grandiosidade e a humildade de Maria, né? Nós vemos ela mesmo falando: de onde vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Aí depois que Isabel cumprimenta ela, ela fala assim, que ela fica feliz, né? Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Em nenhum momento Maria se exalta, meus irmãos, para que nós entendamos que o principal é o que está no ventre dela, é Jesus Cristo. Então é este mover, o único intercessor, o único intermediador, né? É o nosso Senhor, porque Maria diz e nos aponta: fazer tudo o que Ele vos disser. Então a nossa mãe nos leva para Jesus. Em nenhum momento ela quer tomar o lugar de Deus. Ela nos leva a nossa oração para Deus. Ela intercede por nós. Ela vai, como fez nas bodas de Canaã, ela vê a necessidade, aquilo que eu e você precisa. Ninguém pediu para Maria que estava faltando vinho, ela viu a necessidade. Então quando você reza Ave Maria, que você pede para a mãe, ela não está sendo Deus, está sendo lógico, o dogma de Maria é ser mãe do meu Senhor e nossa mãe. Jesus diz ali o pé da cruz. Então a minha mãe, Maria, ela está cuidando de mim. Eu creio nisso. Você crê? Você tem uma mãe aqui física? É a mesma coisa nossa mãe espiritual, nossa mãe Maria, que foi assuntada ao céu como nosso Senhor. Vamos ver lá então, irmão, finalizando o nosso pensamento hoje. Então, Jesus Cristo ele não é adotado, Ele é o Verbo se faz carne. E nós não desfazemos do corpo de Cristo. Vamos lá? Por que nós não desfazemos? Pega a tua palavra lá em Lucas, capítulo 24, no versículo 36. Eu vou ler para nós. E aqui já está a resposta. Aqui está a resposta que o corpo de Jesus foi elevado ao céu, né? Foi elevado, né? Foi assuntado ao céu, né? Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Aqui os discípulos estavam reunidos. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai, né? Apalpai. E vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas vacilando eles, ainda estando transportados de alegria, perguntou:
Tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus que se alimentou com eles, né? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado, ele tomou, comeu à vista deles. Depois lhe disse: isto é que vos dizia quando ele estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhe então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim que está escrito, é assim que era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome me pregasse a penitência e a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Irmão, vós sois a testemunha. Por que a igreja acredita na tradição? Porque a palavra aqui está dizendo, vós sois as testemunhas, né? Então a igreja, a palavra foi dita pelo testemunho, pela tradição, até pouco tempo aí, né, irmãos? Nós vimos que a palavra de Deus, o Evangelho, foi escrito e chegado à mão de todos há pouco tempo. Então foi passado por tradição, apóstolo por apóstolo, discípulo a discípulo, e foi indo, né? Depois os levou para Betânia, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo louvando e bendizendo a Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, por que eu li? Para dizer para mim e para você que o nosso corpo, se nós se unirmos a Cristo, no mover do Espírito Santo, é necessário que Ele fosse para que nós recebêssemos o Espírito Santo, para que a grandeza de Deus viesse no nosso coração. Então, querido irmão, não tenha dúvida de se unir a Cristo. De que forma? Confissão, a igreja de Cristo, Maria nossa mãe, confissão, os sacramentos, lute por isso. Aí está a unidade com Cristo. A unidade com Cristo não é só dizer, não, eu acredito em Deus. Mas se acredita em Deus, fé sem obra é uma fé morta. Que jeito que é a obra diante de Deus? Os sacramentos. E de que forma que eu vivo eles? Aí você vai viver a caridade, você vai viver o amor, você vai viver o crer. Eu acredito, né? Fomos batizar ontem a nossa Mariana, né? Nossa princesinha aí, que é filha do Edinho e da Marília, né? Então a gente fica muito feliz de ter essa graça. E ontem nós renunciamos Satanás e acolhemos e cremos em Jesus lá no batismo, junto com a Mariana. Isso, meu irmão, é o jorrar o sangue e água da cruz. É o nascer ali, aonde nós passamos de criaturas a ser filhos amados de Deus, adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Está aí a maior presença de Jesus viva. Nós cremos, os padrinhos, os pais, nós cremos, Senhor. E a partir daquele momento, Mariana recebeu ali o Espírito Santo, recebeu a adoção filial e passou a ser filho amada de Deus. Que lindo, né, irmãos? Esse é o mover da graça que nos é dada de graça, mas o mover agora da caminhada com Jesus e o mover do Espírito Santo depende dos pais, dos padrinhos, a orientação da igreja de Cristo. Por isso, irmão, não desuna da igreja. Não deixe de ir na igreja porque fulano fez isso, fulano está fazendo aquilo de errado. Olha para Jesus e cuida da tua vida. Pronto. Olha para Jesus e cuida de você. De que forma? Eu dar o meu melhor para os meus, por mim, minha reconciliação, minha unidade com Deus e fazer a caridade e fazer viver o amor. Amar a Deus a todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Rezemos um Pai Nosso em agradecimento a Deus. Finalizamos o nosso café com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sabe, irmãos, o que vem no meu coração agora? Quantas das vezes nós andamos atrás? O que está acontecendo comigo? Eu preciso fazer uma oração. Eu preciso que você ore por mim. Descubra o que está acontecendo. Não precisa descobrir nada. Simplesmente viva a graça, meu irmão. Confissão e comunhão eucarística. Nada mais além disso que é a convivência com Jesus. Aonde habita Deus, o mal não habita. Então, se tem algo de mal errado acontecendo, una-se a Jesus. Confissão, comunhão eucarística, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. É o momento de fazer a caridade, de viver a graça, cada um no seu limite, cada um na sua situação e cada um lutando para dar o seu melhor para Deus, com Deus e nele.
E se eu estou com Ele, onde você encontra Jesus? Quando você ajudar um irmão, é lá que eu estou. Que Deus abençoe. Um grande abraço.